Voltamos com o Manhã Diversa, agora são 11 horas e 17 minutos. O tombamento de imóveis é uma ação que busca preservar o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico de um local. Se por um lado essa medida é vista como positiva, para os moradores o tombamento pode representar algumas barreiras e dificuldades, principalmente na manutenção da originalidade dos imóveis. Dá só uma olhadinha. Bom dia a todos e todas, meu nome é Alexandre Reis, estou presidente da Associação de Moradores aqui do bairro Poço Rico e vou falar para vocês hoje aqui um pouco sobre a questão do tombamento das 53 casas que foi pedido, o processo iniciou-se em 2015 e as pessoas tomaram conhecimento em 2017, quando foram notificadas recebendo o papel de pré-tombamento das suas casas. Em 2015 foi feito um pedido de tombamento no Compac e na Funalfa, aqui na Rua Doutor Vilaça e de outras ruas aqui do bairro Poço Rico. Aqui principalmente na Rua Doutor Vilaça era para preservar as casas dos operários das fábricas do Mascarenhas. Essas casas aqui nunca foram de operários da fábrica do Bernardo Mascarenhas. No máximo, dos engenheiros e de outros funcionários de mais patentes. A verdadeira vila dos operários já foi destruída há anos na rua aqui acima, na subida da Antônio Dias, aonde foi construído 2 arranha-céus. Aqui nessa rua não tem mais a vila operária, não existe, nunca existiu a vila operária. E é isso que os moradores aqui falam para alegar que não concordam com esse pedido de tombamento. As 53 famílias atingindo mais de 150 pessoas, inclusive parentes vivos ainda da família Arcuri, não concordam com esse tombamento. Elas concordam sim com a preservação, que se faça uma ADE, alguma outra coisa, mas não o tombamento. Por quê? As pessoas aqui moram mais de 70, 80 anos nessas casas. Elas não têm intenção de vender ou de derrubá-las. Os moradores mesmo falam que agora não conseguem mais reformar suas casas, porque agora é restauração. E restauração, vocês sabem, é caro, é caro. Eles não concordam com esse tombamento do jeito que foi. Nós temos aqui a linha férrea, nós temos um viaduto, nós temos um tráfego muito alto de veículos e temos a construção de um prédio aqui atrás que descaracterizou, sim, o conjunto arquitetônico que eles falam que era para ser feito. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando sobre essa questão do tombamento, porque nós estamos aqui há 7 anos, os moradores estão tentando arquivar esse processo, extinguir esse processo para que se faça de uma maneira mais humana e correta a preservação dessas casas. E quem está aqui para conversar com a gente sobre os direitos e as obrigações dos proprietários de imóveis tombados é a advogada Paula Assunção, que está sempre aqui com a gente. Paula, seja muito bem-vinda mais uma vez à Manhã Diversa. Muito obrigada por vir esclarecer, como sempre, tão bem os assuntos que a gente traz aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite. Então, para a gente começar então, qual que é o objetivo por trás do tombamento de um imóvel, de um patrimônio? Sim, o tombamento é um instituto do direito administrativo. Ele serve para preservar aquele patrimônio histórico, arquitetônico, cultural, paisagístico. Então você tem uma série de bens protegidos ali. E o intuito dele é preservar a memória, preservar a história daqueles bens e o significado deles para a população como um todo.
Então, a intenção é proteger esse patrimônio, mas o que a gente entende, então, como patrimônio? Exatamente. Assim, patrimônio, né? O direito administrativo é muito amplo, não é só bem físico, não é só bem imóvel, você também tem bens móveis, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo, né? O Fusquinha azul do ex-presidente Itamar Franco. Você tem também bens de caráter imaterial, como o jeito de falar de determinados povoados no Brasil. Também tem patrimônios ecológicos, como também os Pampas no sul, ou a Serra de Bitipoca aqui em Minas Gerais. Então, tudo isso pode ser tombado como uma maneira de preservação da história do nosso país. E quais instituições são responsáveis por determinar o que vai ser tombado e efetuar o tombamento? A nível federal é o IPHAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Ele que faz essa análise, são vários livros, né, livros dos tombos, onde ficam registrados os patrimônios a serem preservados, que podem ser, né, o conjunto arquitetônico, como a cidade, né, administrativa de Brasília, pode ser só o imóvel, né, pode ser uma igreja, pode ser o Pelourinho da Bahia, e também os outros de acordo ali com a sua classificação, né, de bens materiais e imateriais, né, até músicas, até poesia, também pode entrar também como tombamento. Então, sempre pensando na representação pública, né, na representação coletiva dessa coisa. Então, nunca vai ser algo privado, assim, né, a pessoa decide tombar o patrimônio dela, então vai ter que ter essa visão aí desses órgãos públicos, né? Mas então, quais são os tipos de tombamento e quais são as diferenças entre elas, que você já entrou um pouquinho nesse assunto? Assim, a pessoa pode indicar o bem dela para ser tombado. Isso ela pode fazer. Ela pode falar, nossa, eu tenho, né, um patrimônio tão importante para a história do Brasil que eu quero concedê-lo, né, ao patrimônio artístico, histórico, nacional. Isso ela pode fazer. E tem também o tombamento que é de ofício, né, que os órgãos públicos estudados para isso, através de uma análise, às vezes com arquiteto, às vezes com antropólogo, às vezes com historiador, vai lá, verifica a importância daquilo para aquela comunidade e indica aquele bem para ser tombado. E aí, às vezes, acaba conflitando com o interesse do proprietário do bem. E além do imóvel tombado, há casos em que o entorno também entra nessa área de proteção. Por que isso acontece? Isso acontece porque o proprietário do bem, né, ele acaba ficando com uma série de obrigações, porque ele precisa preservar as características que levaram aquele imóvel a ser indicado para o tombamento. Porém, ele também tem coisas que extrapolam ali o limite daquele imóvel. Então, se você não tombar os imóveis ao entorno, pode construir um arranha-céu que vai descaracterizar, pode construir um imóvel que vai tampar o imóvel anterior, né, como também acontece muitas vezes com as marquises, né, que tampam a visibilidade da fachada que é tombada. Então, acaba que muitas vezes precisa tombar o entorno todo do imóvel para assegurar a visibilidade e aí sim que o tombamento cumpra a sua missão, né, que é preservar e que a população usufrua daquela história em forma de um bem. E Paulo, quando a gente pensa nesse imóvel tombado, geralmente a gente logo remete aí a imóveis muito antigos, realmente que remetem aí a muitos anos atrás, e fica a cargo então do proprietário certo tipo de cuidado, de preservação, de restauração, seguir uma série aí de regras. O governo, ele ajuda nessa preservação, já que realmente a gente está falando aqui de serviços que costumam então ser mais caros e demandam um pouco mais? O que a gente sabe de um estímulo ao tombamento é que muitas prefeituras isentam do IPTU, né, que é o Imposto sobre Propriedade e Território Urbano. Só que isso só vale para imóveis. Se a pessoa tem um bem móvel, por exemplo, se a pessoa tem alguma coisa que ela depende de arcar com gastos, né, o vídeo falou muito bem, não é uma simples reforma. A reforma não pode ser feita de qualquer maneira. Muitas vezes existe restrição aos materiais utilizados, porque você não pode substituir, por exemplo, um telhado feito em determinada época por uma telha, né, metálica, por exemplo. Você não vai poder substituir, porque isso descaracteriza o bem. Não pode, às vezes, construir uma garagem, que vai também trazer um problema para aquele proprietário. Às vezes, o município isenta do IPTU. Quando a pessoa consegue comprovar que ela não consegue suportar os custos do tombamento,
que o tombamento está tão pesado que ele coloca em risco a própria preservação do bem, o IPHAN pode colaborar também custeando aquela obra, mas isso tem que ser solicitado, tem que ser levado à comprovação para que o IPHAN aí sim faça o custeio, o repasse de um orçamento próprio para aquela obra. E existem casos em que só a fachada de um imóvel vai tombar e o interior não? Sim, existem casos nesse sentido, inclusive os proprietários até preferem, porque a fachada, né, ainda você consegue usufruir do bem na parte interna com uma certa liberdade, coisa que quando você está falando de tombar o bem todo, a pessoa fica às vezes restrita, às vezes até de modernizar o bem, fazer uma reforma para fins de saúde, né, precisa ampliar uma porta para passar uma cadeira de rodas, não vai conseguir, por conta das características do tombamento. Paula, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai destrinchar um pouco mais aí sobre essas limitações quando a gente fala de um imóvel tombado. E se você de casa tem alguma dúvida ou algum comentário para fazer, é claro, a gente quer a sua participação. Aproveita esse tempinho e manda para a gente pelo WhatsApp que aparece aí na tela para você ou então pelo nosso Instagram, @tvdiversa. A gente volta em instantes. Manhã Diversa já está de volta mais uma vez, agora são 11h30. Vamos fazer contato com a nossa redação para saber então qual é a notícia de maior impacto dessa terça-feira. Vamos chamar, é claro, Vitor Ferreira, que já está a postos. Vitor, bom dia para você. Qual que é a notícia então de destaque de hoje? Bom dia, Roberta, Mari, a nossa convidada Paula Assunção e a todos que estão aí em casa assistindo ao Manhã Diversa dessa terça-feira. A Polícia Militar do Rio de Janeiro atendeu, em média, 7 ocorrências por hora para tratar de casos de violência doméstica contra a mulher nos primeiros 6 meses de 2022. Os dados apontam mais de 34 mil registros para esse tipo de crime através do serviço do 190. De acordo com a Subsecretaria de Comando e Controle da PM, esse é o segundo maior motivo das ligações para o número e fica atrás apenas do total de reclamações de perturbação do sossego, que somaram mais de 41 mil registros no primeiro semestre de 2022. Agosto Lilás é a campanha de conscientização ao combate da violência contra a mulher e já está em circulação em todo o país. Esse mês o Brasil comemora o aniversário da implantação da Lei Maria da Penha, né? E já tem diversas iniciativas divulgadas, como por exemplo o Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Que anunciou projetos na sede carioca e também um canal de atendimento para mulheres vítimas de violência. Meninas? Muito importante, né, Vitor? E, aproveitando sua presença aqui, como sempre, a gente quer perguntar quais vão ser os destaques do Diversa em Rede de mais tarde. Então, Mari, o Diversa em Rede de hoje vai falar sobre informações sobre uma reunião que acontece daqui a pouco no Senado para debater o assédio institucional no serviço público. Esse tipo de assédio é aquele em que os superiores constrangem ou então ameaçam servidores públicos para impedir a realização de obrigações trabalhistas. E, além disso, também o jornal vai discutir também um projeto de lei que pretende criar o Estatuto da População em Situação de Rua. A proposição também estabelece o Fundo Nacional da População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Então, para quem quiser ficar bem informado sobre esses assuntos e outros mais, o Diversa em Rede é às 9h da noite, aqui na Diversa, e você consegue acompanhar a gente pela TV, no YouTube e no nosso site, o diversa.tv, que tem programação ao vivo por 24 horas e notícias exclusivas. Um abraço, meninos, e até amanhã. Até amanhã, Vitor. Muito obrigada pela sua participação hoje. E hoje aqui no programa nós estamos recebendo a advogada Paula Assunção e batendo um papo sobre o tombamento de imóveis, uma iniciativa importante para a conservação do patrimônio histórico, mas que pode gerar algumas dúvidas e entraves para os proprietários desses imóveis. Paula, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E no bloco anterior a gente entendeu um pouco mais o que é o tombamento, por que ele acontece, quem que faz, né, esse tombamento, né, e algumas restrições aí que existem. Mas vamos agora continuar nosso bate-papo.
o imóvel que ele é tombado, né? A pessoa que é o proprietário de um imóvel que é tombado, ele pode alugar esse imóvel ou vender esse imóvel? Pode, ele pode. Não existe alteração na propriedade do imóvel. A propriedade continua sendo daquele que tem, né? Então, assim, passa na herança, fica, né, para ser inventariado, não tem problema algum. Inclusive é até bom, né? Porque aí o proprietário também pode fazer disso uma fonte de renda. A única diferença é que quem leva o imóvel leva com a obrigação de manter as características. Então, se você for fazer um contrato de locação, se você fizer um contrato de compra e venda, avise ao seu futuro comprador: olha, um imóvel tombado, olha, né, você não vai poder fazer determinadas alterações, porque senão a pessoa vai achar que tem liberdade para fazer determinadas reformas e, de repente, vai ser notificada pela Secretaria de Preservação ao Patrimônio, dizendo para impedir a obra, né, embargar a obra ou até mesmo mandando reconstruir da forma que era antes. Você já falou então que esse proprietário ele pode fazer obra no imóvel, mas que vai ter que seguir aí uma série de critérios, de regrinhas. Explica então as principais pra gente. Sim, as regras, né, você primeiro teve um imóvel tombado, recebeu a notificação, né? Primeira coisa é que o órgão vai dar um jeito de fazer um raio-x no imóvel, vai marcar uma visita, vai tirar fotos, vai registrar, vai fazer um termo onde vai constar quais são as características que estão sendo preservadas, uma construção, a forma, né, arquitetônica de alguma coisa, o entorno, materiais utilizados naquela construção que às vezes não se utiliza mais. Beleza, feito isso, a pessoa fica com aquele encargo de preservar o bem e fazer obras para que ele não se deteriore. Então, o telhado começou a dar uma infiltração, vai precisar fazer uma obra. As paredes começaram a descascar, natural pelo decurso do tempo, vai precisar fazer uma pintura, né? E aí vem o problema, não é qualquer pedreiro, não é qualquer pintor, tem que ser uma pessoa que consiga manter as mesmas características anteriores. A gente sabe que o tombamento é importante para a gente manter aí, né, conseguir preservar esses patrimônios históricos, né? Mas, ao mesmo tempo, parece uma grande dor de cabeça, né? A gente está vendo aí que existem várias regras. Mas, então, quais que são as vantagens de um imóvel tombado? Sim, é um tema muito polêmico, né? Porque quem recebe a notificação do tombamento ganha uma dor de cabeça. Em compensação, nós, enquanto população, ganhamos a preservação da história do nosso país. As vantagens podem ser essas. Às vezes a pessoa pode utilizar aquilo ali como um ponto comercial que preserve essas características, né? Pode montar ali, né, como acontece até aqui na nossa cidade, né? Um laboratório que usa aquela estrutura, um ambiente comercial que usa aquela estrutura, uma lanchonete, e fazer daquela aparente desvantagem um negócio, né? Aquele saudosismo, né, a antiguidade, que está sendo muito utilizado hoje e fazendo bons negócios. E caso o proprietário ele não respeite essas restrições, quais são as consequências disso? Pois é, as consequências é que primeiro ele é notificado para voltar às condições anteriores, né, porque ele não obedeceu. Se a obra ainda estiver em curso, ele pode ser obrigado a interromper a obra e recomeçar, construindo da forma correta, as formas que foram mantidas. Se ele não fizer isso, ele incorre em multa. A multa pode chegar num valor tão expressivo que ele pode até mesmo perder o bem. Não é o objetivo do tombamento pegar o bem do proprietário, não é. É apenas obrigar o proprietário a manter aquelas características. É por isso que acaba sendo muito pesado para quem recebe essa notificação. E afinal, existem alternativas para o tombamento, para a gente conseguir manter essa preservação histórica desses imóveis, desses patrimônios, né? Sem talvez tanta dor de cabeça que o tombamento causa? Pois é, existem algumas alternativas, né? A primeira é o órgão público fazer um pedido de uma cessão de uso. Olha, né, você tem um imóvel tombado, eu sou ente público, posso utilizar do seu imóvel, arcar com essas reformas e restaurações necessárias e utilizá-la para o bem da administração pública. Assim, todos os cidadãos usufruem daquele imóvel tombado. Existe também, como ele falou no vídeo, né, fazer uma PAC, né, uma parceria,
com a propriedade e o ente tombante, para que seja feito eventuais reformas, mas isso também precisa de uma entidade de interesse público que assuma essas proteções do meio ambiente e do patrimônio histórico arquitetônico. E, em último caso, também não é uma opção fácil, é a desapropriação. É a administração pública assumir a propriedade e aí sim arcar com todas as despesas oriundas daquela restauração e daquela preservação. Agora que a gente já conhece, então, essas outras alternativas, que não seja aí o tombamento, uma vez que o imóvel ele é tombado, é possível reverter essa situação? Existem até alguns casos, né, onde existe o pedido para destombar, né? A palavra é dessa forma mesmo, é um pouco estranha, mas é isso. Né? Você falar que aquelas características já se perderam, aquelas características que levaram ao processo de tombamento não existem, como foi até narrado no vídeo. Então é interessante, esse processo demora muito, você tem recursos que podem chegar até uma carta diretamente ao presidente da República pedindo que aquele imóvel não seja tombado ou seja destombado, mas isso tudo acaba levando um tempo e depende de uma análise que passa por aquelas pessoas que estudam aquilo ali, né? Historiadores, antropólogos, arquitetos que avaliam se realmente aquele bem precisa ficar para preservar a nossa história, a nossa memória, a identidade daquele país, né? Nosso aqui no caso, ou se não é tão relevante assim, ou se tem vários exemplares daquilo e não precisa guardar, então, aquele bem móvel ou imóvel. Paula, eu já vi, talvez o pessoal de casa também já tenha visto, caso de imóveis antigos que dizem ser tombados, né, e que o proprietário deixa estragar, deixa até... Deus dará. Deixa lá para o próprio móvel se deteriorar e eu escutei já falar sobre isso, que faz isso para um móvel cair por conta própria e ele poder fazer o que quiser. Como que é isso? Realmente isso é permitido ou uma pessoa está ali tentando driblar a lei? Como que é? Não, isso não é permitido, né? A gente sabe que a administração pública não tem braços suficientes para fiscalizar se o imóvel está caindo aos pedaços, mas se for verificado por um fiscal, né, da secretaria própria, do órgão próprio de fiscalização do patrimônio histórico, o proprietário será notificado. Tem multa, tem todas essas penalidades, inclusive a perda do bem, por ele ter deixado ele ali, assim, ao tempo, exatamente com essa finalidade do bem se perder. Não é a forma correta de agir. Se você não tem o dinheiro para custear essas despesas, entre em contato com os órgãos, comprove, olha, eu sou um aposentado, eu não tenho dinheiro, as obras são muito caras, eu preferi então que a administração desapropriasse o meu imóvel e ficasse para ela, mas que não ficasse esse peso para mim. Isso é uma perda para todos nós enquanto sociedade, porque aquele imóvel que se perde é parte da história que vai embora. É uma situação complicada, né? Parece ser uma faca de dois gumes, porque é importantíssima essa preservação, mas também fica um peso muito grande para o proprietário, né? Que muitas das vezes não consegue arcar com o que é pedido e ajustar aí a preservação do imóvel nesses moldes, né? Então, assim, realmente é uma situação meio polêmica, mas que você, é claro, Paulo, conseguiu brilhantemente aí, didaticamente, mostrar pra gente esses pontos, a importância, as desvantagens que existem, sim. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Não, eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço e a oportunidade de explicar uma coisa tão importante para a nossa identidade enquanto país, mas que envolve um tema muito polêmico para nós, enquanto donos dos imóveis. Muito obrigada, Paulo. E no próximo bloco, o chefe Arthur Veloso está de volta para terminar a refeição de hoje, o arroz de brócolis com maminha assada e batatas. É só o tempo de beber uma água, tomar um cafezinho e a gente está de volta. O Cine de Ribeirão das Neves está com diversas vagas de emprego em aberto para a cidade. As oportunidades são para auxiliar de serviços gerais, auxiliar técnico, marceneiro, pedreiro, servente, vendedor e ajudante de motorista. Para saber mais detalhes, basta acessar o site da Prefeitura de Neves. Lá você encontra as informações de como se candidatar às vagas.